Eu fui embora e ele nem se mexeu, nem uma palavra, nem um passo, mas bastou eu voltar e parar naquela porta para ver nos olhos dele tudo o que ele nunca teve coragem de dizer. Ele me olhou como um homem que acabou de perder o chão. E naquele instante eu entendi, não era que eu não servia, é que ele não sabia o que fazer com alguém como eu. Sita Campoi, hoje a minha saudação é para você, minha romântica. Obrigada por sempre estar aqui conosco. Esse romance dedico a você, meu bem. Se você gosta de nossos romances, digita "Quero mais" nos comentários e se prepare, a história de hoje já irá começar. Passei meses tentando caber no espaço que ele me dava, apertado, frio, sem nome. Ele não dizia que me amava, nem sequer me dizia que gostava de me ter por perto, mas me queria ali, como quem guarda algo que não serve, mas não joga fora. Meu nome era silêncio dentro daquela casa. Meu cheiro estava nos travesseiros dele, mas o meu lugar nunca foi o lado da cama. Era o sofá, a dúvida, a espera. Você é boa demais para mim. Foi o que ele disse na primeira vez que tentei ir embora. Mas o que ele realmente queria dizer era: você é boa demais para que eu me apegue. A vida ao lado dele era assim, cheia de quase beijos, quase carinhos, quase promessas, até que uma noite eu deixei de pedir, deixei de sonhar, deixei de esperar e fui. Já não suportava mais viver sozinha, sendo que estava acompanhada. Arrumei minhas coisas com as mãos trêmulas, mas com o coração firme. Fechei a porta atrás de mim, esperando, talvez, que ele dissesse algo, qualquer coisa. Mas o silêncio foi o grito mais alto que eu ouvi. Caminhei até o carro. Chovia. E eu não sabia se era água no meu rosto, ou as lágrimas que escorriam da alma. Eu fui embora e ele não me impediu. Foi assim que tudo começou. Mas o destino, esse brincalhão teimoso, gosta de virar as cartas quando a gente acha que o jogo acabou. E uma semana depois, eu voltei. Não porque queria, mas porque precisava pegar algo que deixei. E foi ali, naquela porta, com a chave tremendo na minha mão, que eu o vi. Ele estava parado no corredor, camisa aberta, olhar perdido. E quando me viu, o homem que nunca dizia nada, disse tudo com um único olhar. Seus olhos percorreram meu corpo como se fosse a primeira vez. Ou a última, não sei. Mas ali, naquela porta, ele me viu. Como se até então eu tivesse sido invisível. Você voltou. Ele sussurrou, a voz rouca carregada de algo que eu nunca tinha ouvido antes. Eu só vim buscar o que é meu, respondi, firme. Mas ele se aproximou, devagar como quem teme quebrar algo precioso, e eu senti o ar tremer entre nós. Foi nesse instante que eu entendi. Eu não era fraca, não era descartável. Eu era tudo o que ele nunca soube como ter. E agora, ele não sabia como me deixar ir. Tadonto parei ali, na porta da casa que um dia também foi minha, o mundo pareceu congelar. Chovia fino, o som das gotas era a única coisa que preenchia o silêncio entre nós. Eu estava encharcada, o vestido colado no corpo, o cabelo grudado no rosto, mas não me importei. Porque ele estava ali, parado, com o olhar cravado em mim como se não acreditasse no que via. O homem que me deixou ir embora sem olhar para trás, agora não conseguia desviar os olhos de mim. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, mas a voz dele saiu rouca, baixa, quase um sussurro quebrado. Não respondi, apenas fiquei ali, imóvel, como se meu silêncio gritasse tudo o que ele nunca quis ouvir. Ele deu um passo, e mais um, até que parou a centímetros de mim. Você voltou por quê? Talvez porque eu nunca fui embora de verdade. Respondi. Os olhos dele queimavam. Aqueles olhos que antes pareciam de pedra, agora estavam em chamas. Ele me olhava como se o mundo dele tivesse virado do avesso. Como se tivesse acabado de acordar de um coma. Você tá diferente, ele disse. Como se falasse sozinho.
Tá, linda. Senti meu coração bater mais forte, mas não deixei transparecer. Ele fez um gesto de quem iria me abraçar. Foi quando perguntei: "E agora eu sirvo?" Perguntei, com ironia. "Agora que eu fui embora, você olha para mim?" Ele franziu o senho, como se as palavras do passado voltassem como facas na garganta. Eu disse coisas que não devia. Não, você disse exatamente o que pensava. Que eu não servia, que eu era fraca, que eu não era mulher para você. Ele passou as mãos pelos cabelos, como quem tenta tirar um peso do corpo. E então disse, olhando direto nos meus olhos: "Eu menti." Fiquei em silêncio. Queria que ele sofresse com isso. Queria que sentisse o gosto do arrependimento. Mas em vez de gritar, ele fez o que eu jamais esperei. Ele me puxou pela cintura, devagar, como se tivesse medo que eu sumisse, e colou a testa na minha. "Eu não dormi nenhuma noite desde que você foi embora." A voz dele tremia. "Você tá aqui agora e eu nem sei o que fazer. Só sei que eu não quero que vá embora de novo." Minha respiração ficou presa. Os braços dele envolveram meu corpo e o calor daquela aproximação me quebrou. Não era mais sobre orgulho. Não era sobre quem feriu mais. Era sobre aquele momento, aquela pele, aquele arrependimento misturado com desejo e saudade. Ele me beijou, lento, intenso, como se tivesse voltado no tempo para corrigir cada erro. Como se cada toque dissesse: "Me perdoa, eu não soube te amar." Nos lábios dele, eu senti tudo o que ele nunca teve coragem de dizer. E naquele instante, o homem que me mandou embora me tomou nos braços como se eu fosse tudo o que ele precisava para respirar de novo. Eu não sabia o que me esperava quando entrei naquela casa outra vez. Os móveis estavam no mesmo lugar. Era só uma semana, mas para mim parecia ser décadas longe dele. As paredes ainda guardavam o cheiro dele, do café forte pela manhã, do perfume amadeirado que ficava nas almofadas, do silêncio, mas agora havia algo novo. Um arrependimento no ar, e um desejo escondido entre cada palavra não dita. Ele me ajudou a tirar o casaco molhado da chuva, e quando nossas mãos se tocaram, senti. O toque que um dia foi frio, agora queimava. "Você quer chá?" ele perguntou, caminhando até a cozinha, tentando fingir normalidade. "Só quero entender por que me mandou embora", respondi, firme. Ele parou, de costas para mim. As mãos se apoiaram na pia. "Porque você era certa demais", ele disse, sem virar. "Porque você me enxergava, e isso me dava medo." Eu me aproximei devagar. Meus passos ecoavam pela casa. "Medo de quê?" "De ser homem o bastante para te merecer", ele respondeu, enfim se virando. Os olhos estavam úmidos. "Medo de que você fosse embora depois de descobrir quem eu realmente sou." "Mas eu fui embora porque você não me deixou ficar." Ele suspirou e veio até mim. O corpo grande, forte, agora parecia vulnerável, mas o olhar, aquele olhar verde ainda tinha o mesmo poder. Só que agora não era mais arrogância, era rendição. Ele tocou meu rosto com as duas mãos, devagar, como quem pede permissão com os dedos. "Eu passei dias lembrando da sua voz me chamando de amor", ele disse, rouco, "e noites ouvindo o eco dela no travesseiro." Meu coração doeu. "Por que agora?" "Porque quando te vi naquela porta, eu soube. Você não era fraca. Nunca foi. Eu que fui covarde." E então, ele fez o que sempre evitou, se ajoelhou. Ali, na sala, ajoelhou diante de mim como quem perde a guerra contra o próprio orgulho. "Me deixa tentar de novo, só mais uma vez. Isso não apaga o que você disse. Eu sei, mas me deixa escrever diferente daqui para frente." Eu me abaixei junto. As testas se encostaram. Nossas respirações misturadas, as mãos entrelaçadas. O tempo parou,
como se o universo nos desse aquela chance. Naquela noite, ele me beijou com a boca, mas foi com o corpo inteiro que ele me pediu para ficar. Me levantou nos braços como quem segura algo sagrado. Me levou até o quarto que um dia foi só vazio. Agora não havia espaço para silêncio. Havia calor. As roupas foram tiradas como se fossem armaduras. Lentas, cuidadosas, como se cada peça dissesse: eu confio em você agora. Deitamos entre lençóis brancos, e pela primeira vez ele não me usou. Ele me teve. Beijou minhas mãos, meus ombros, meu tórax, como se redescobrisse meu corpo com reverência. Nos entregamos com pressa e com calma, com fome e com delicadeza. Uma vez, duas, e ainda parecia pouco, porque a gente não se entregava apenas, a gente fazia paz. Te mandei embora e fui com você em silêncio. Mas quando a porta fechou, o vazio gritou teu nome. Agora que meu corpo tocou o teu de novo, eu sei. Não existe cama que aqueça sem tua pele. Fica. Nem o arrependimento é tão quente quanto teu amor. No fim, ele me abraçou forte, como quem tem medo que eu desapareça ao amanhecer. Eu não sabia o quanto você era minha. Ele sussurrou no meu ouvido. Até achar que tinha te perdido. Fechei os olhos. E, naquela noite, entendi que sensação maravilhosa eu estava sentindo. Aquele momento era aquecedor. Não estava mais frio, estava quente, quente como uma lareira aquecida. Quente como os dias de verão. O homem que disse que eu não servia, agora não sabia mais viver sem mim. Na manhã seguinte, o sol atravessava as frestas da janela como se quisesse espiar o que restou da noite. Ele ainda dormia ao meu lado. Como o tórax despido, o peito subia e descia devagar. As rugas nos olhos fechados não pareciam cansaço, mas histórias. Histórias que eu queria desvendar. E tocar e cuidar. Levantei devagar, puxando o lençol até o tórax. Me sentei na beirada da cama com o coração em silêncio. Mas antes que eu pudesse me afastar, senti a mão dele na minha cintura. Não foge. A voz ainda rouca, baixa. Quase um pedido. Virei o rosto e encontrei os olhos dele abertos. Mais claros do que nunca. Não tô fugindo. Respondi. Só pensei em fazer café. Não faz. Ele riu e se levantou também. Essa é a minha parte agora. Vi ele vestir a calça jeans, ainda descalço, com a camisa branca aberta no peito, e mesmo com os cabelos grisalhos bagunçados, nunca tinha parecido tão bonito, tão homem, tão meu. Na cozinha, o cheiro do café se misturava ao de pão quente e a brisa da manhã que entrava pela janela aberta. Ele cortava frutas em silêncio, como quem agora sabia cuidar. Como quem agora tinha pressa de me mostrar que podia ser o que não foi antes. Você quer voltar? Ele perguntou de repente, sem me olhar. Voltar para mim, para essa casa, para essa vida. Eu encostei na pia ao lado dele e segurei sua mão com a faca ainda em punho. Eu quero, sim, mas não quero ser só abrigo para tua solidão. Ele me olhou. Não. Você é o centro da minha vontade agora. Ele largou tudo e me puxou pela cintura. Eu não sei fazer poesia, mas sei que, se você sair por essa porta de novo, eu desabo. Sorri. Eu não vou sair. E então, como se o desejo viesse acumulado há anos, ele me beijou ali mesmo, na cozinha. Com a luz da manhã, o cheiro do café e a fome de um homem que amava em silêncio, havia tempo demais. Ele me ergueu no colo, me sentou sobre a pia, e ali, entre o bule e as xícaras, ele me fez amor como se fosse o último café da vida. Quente, intenso, real. Eu queria ter te amado assim antes, ele disse, com a respiração ainda acelerada. Mas se for para te amar agora, que seja com tudo. Deitei a cabeça no ombro dele e senti. Era ali que eu queria ficar, porque agora ele sabia. Sabia que eu não era fraca, que eu não era substituível. Você me chamou de minha ontem à noite? Sussurrei.
Porque você é. Ele disse, sem hesitar. Ele era um homem que nunca disse, eu te amo com palavras. Mas com os gestos, com os silêncios, com os toques, ele gritava. E, naquele quarto simples, naquela casa que já foi fria, agora morava um amor que não pedia licença. Ele apenas entrava e ficava. Dizem que o tempo não volta. Mas eu juro, naquela manhã, quando ele me pegou pela mão e caminhamos pelo quintal, parecia que eu estava voltando. Voltando para mim. Para nós. Ele segurava minha mão com força, como se tivesse medo de que eu evaporasse de novo. Mas havia algo diferente no toque. Não era mais controle. Era cuidado. A casa vai mudar, ele diz. De repente. Já falei com o pedreiro. Quero abrir as janelas da sala, deixar a luz entrar. Sorri. A luz já entrou ontem. Foi você quem abriu. Ele me olhou, e aquele olhar me dizia tudo o que ele nunca soube dizer. Fica. Eu te amo. Você é meu lar. Voltamos para a cozinha. Ele me serviu o café. Sim, aquele mesmo homem que nunca soube nem cortar pão agora me de acolher como se fosse alquimia. Você se lembra da primeira vez que me viu? Perguntei, só para provocar. Lembro. Estava de vestido florido, nervosa, com a bolsa caída do ombro. E o que pensou? Ele respirou fundo. Pensei que você era pequena demais para aguentar minha vida. E hoje, ele se aproximou. Hoje sei que você é a única capaz de me suportar inteiro. Meus silêncios, minhas manias, minhas noites sem sono. Fiquei em pé. Olhei para ele e disse, então me pede. O quê? Me pede para ficar. De verdade. Ele deixou a caneca na mesa e fez o que eu nunca imaginei. Ajoelhou-se, ali mesmo, no chão da cozinha. Eu não sou de discursos, mas se você ainda quiser ficar, Clara, fica para ser minha mulher, minha parceira, minha paz. O coração disparou, eu já era dele. Mas naquele instante, eu fui completamente, ajoelhei também, e o abracei. Eu só queria que você me visse. E agora que vê, eu fico. Os dias passaram, e as noites viraram poesia. Às vezes, fazíamos amor na varanda, sob o céu estrelado, como dois jovens que nunca se tocaram antes. Outras vezes, ele me surpreendia na cozinha, me beijando entre os temperos e as louças. Teve uma noite, em especial, que ele me levou para dançar, na sala, com música no rádio velho e luz de abajur. Você dança mal, provoquei sorrindo. Mas te seguro bem, não é? E era isso. Ele não era o melhor em tudo, mas era o melhor em mim. Certo dia, ao abrir a porta da frente, vi uma caixinha no chão. Dentro, um colar. E um bilhete, escrito com a letra dele, você me serviu mais do que qualquer outra. Serviu de espelho, de coragem, de farol. Nunca mais diga que não serve. Você é o motivo da casa ter voltado a respirar. Meus olhos marejaram, porque no fim, ele não precisou dizer, eu te amo com a boca. Ele disse com a vida. E agora, quando alguém pergunta se vale a pena recomeçar aos 50, 60, eu sorrio. E digo, vale sim. Vale quando o amor é maduro, quando ele não vem para te engolir, mas para te acalmar. Quando o homem aprende que me servir não é obedecer, é encaixar, é somar, é pertencer, e eu pertenço a ele desde aquela porta. A mesma em que ele disse que eu não servia, mas que agora nunca mais me deixará passar sem ser dele. Você já viveu um amor que só te enxergou depois que você decidiu ir embora? Escreve aqui embaixo, com uma palavra porta, se esse vídeo te tocou de alguma forma. Eu leio tudo com carinho. E agora, se prepare, porque no próximo vídeo vamos mergulhar em uma história ainda mais intensa. Ative o sininho, se inscreva e já deixa seu coração aqui nos comentários se você acredita que o amor verdadeiro sempre reconhece a mulher certa, nem que seja tarde demais. Vejo você na próxima história.